Era uma noite sem lua, e uma espessa névoa cobria tudo ao redor. O som do vento sibilando entre as árvores estava abafado pela densidade da neblina, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Daniel e Tiago, dois jovens exploradores urbanos, estavam no coração de uma floresta remota, em busca de mistérios para o canal que mantinham. Eles não sabiam que esta noite seria diferente. Eles não sabiam que, ao entrar nesse lugar, estavam prestes a despertar algo que deveria ter permanecido adormecido. Algo que se escondia na névoa, aguardando os incautos para caçar. O farfalhar das folhas secas ao longe não era um som natural, e foi esse pequeno detalhe que, desde o início, deveria ter os alertado. Mas era tarde demais. Eles já estavam lá. A floresta que Daniel e Tiago adentraram era antiga, uma relíquia de tempos passados. De acordo com as histórias locais, muitas pessoas haviam desaparecido misteriosamente em suas profundezas. Casas e vilarejos que antes estavam habitados agora estavam vazios, e os que se atreviam a explorar os arredores jamais retornavam. Eles estavam ali para gravar um novo episódio de seu canal, decididos a explorar o que restava de uma vila abandonada, onde, segundo os relatos, muitas pessoas haviam desaparecido de forma inexplicável. Mas o que eles não sabiam era que, por trás das árvores retorcidas e do silêncio mortal, havia algo esperando por eles, algo que não deveria ser perturbado. O ambiente era denso e carregado de um cheiro úmido, como se o tempo ali tivesse parado. O ar estava gelado, apesar da estação quente. As copas das árvores formavam um manto espesso, bloqueando a luz do sol e mergulhando o local em uma escuridão peculiar, como se fosse um espaço suspenso entre o real e o sobrenatural. Quando a névoa começou a se formar, parecia que a floresta respirava, movendo-se lentamente, como se vivesse. À medida que o dia passava, os dois jovens continuavam a filmar as ruínas da vila. Enquanto investigavam as casas vazias, algo estranho começou a acontecer. A névoa, que antes parecia inofensiva, começou a se espalhar mais rapidamente, fechando os caminhos e obscurecendo a visão. Não havia mais som, exceto o eco de seus próprios passos. Nenhum pássaro cantava, nenhum animal se movia. O silêncio era absoluto. Eles continuaram a filmar, mas algo parecia errado. Foi quando Daniel revisou as filmagens do dia em sua câmera e percebeu algo. Nas imagens gravadas, por breves segundos, uma figura esquelética podia ser vista entre as árvores, observando-os. Ela estava distante o suficiente para ser apenas uma sombra borrada, mas o suficiente para gelar o sangue. Eles tentaram ignorar, atribuindo à câmera ou ao cansaço os efeitos visuais estranhos, mas a sensação de que estavam sendo observados não se dissipou. A névoa estava mais densa e parecia se mover por conta própria, cercando-os a cada passo. Mesmo com as lanternas, não conseguiam ver mais do que alguns metros à frente. Daniel sugeriu que talvez fosse hora de voltar, mas Tiago insistiu em continuar. Ele estava obcecado em encontrar algo mais, algo que explicasse os desaparecimentos. O desejo de encontrar algo único para o canal os motivou a avançar. No entanto, à medida que adentravam mais fundo na floresta, Daniel sentiu uma presença, uma sensação inquietante de que algo estava errado. Foi quando ouviram o primeiro estalo, um som claro e nítido vindo de trás deles. Não era vento, não era um animal, era algo mais pesado. Foi no meio da noite que o terror se concretizou. Daniel acordou com um grito abafado. Ele correu para fora de sua barraca, chamando por Tiago, mas não obteve resposta. O medo apertava seu peito, e o som da névoa, densa e opressiva, envolvia a floresta. Ele avançou em direção ao som, a lanterna tremendo em sua mão. A única coisa que conseguia enxergar eram as formas sombrias das árvores e o emaranhado de galhos retorcidos. Quando chegou a uma clareira, o encontrou. Tiago estava ali, parado,
com os olhos arregalados e fixos em algo distante. Ele parecia hipnotizado, mas algo não estava certo. Seu corpo estava imóvel, seus pés não se moviam. Daniel chamou, mas ele não respondeu. Olhando para o lado, Daniel viu a figura, alta, esquelética, sem rosto, com longos braços que se estendiam para o chão como se flutuasse. O vigilante estava ali, observando-os. Daniel tentou puxar Tiago, mas o rapaz estava frio e inerte. Ele não conseguia mexer os braços nem gritar. Era como se uma força invisível estivesse prendendo-o, e Daniel se viu completamente impotente diante da criatura. O vigilante se aproximava lentamente, como se alimentasse do medo que emanava de Daniel. Em um ato de desespero, ele começou a gravar. A câmera tremia nas mãos de Daniel, mas ele sabia que se não fizesse isso, ninguém acreditaria. Quando o vídeo foi encontrado dias depois, o que se viu nas filmagens foi algo que ninguém poderia explicar. A última imagem registrada mostrava Daniel, com os olhos arregalados, desesperado. Seus lábios estavam trêmulos, quase murmurando as últimas palavras. Ele está aqui, ele me vê. Mas o mais perturbador foi o reflexo que apareceu por trás de Daniel na lente da câmera. Ele estava ali, o vigilante, agora mais perto do que jamais deveria estar, seus olhos vazios e profundos. A câmera de Daniel foi encontrada pendurada em um galho alto demais para alguém ter alcançado. O corpo de Tiago jamais foi encontrado, e a polícia não teve explicações para o que aconteceu. Alguns dizem que o vigilante da névoa ainda está na floresta, esperando pelo próximo intruso. Outros acreditam que ele pode aparecer em qualquer lugar, desde que haja névoa suficiente para encobri-lo. Agora, a lenda do vigilante da névoa se espalhou, e muitos outros aventureiros tentaram, sem sucesso, desvendar o mistério da floresta. Alguns desapareceram, outros voltaram mudos, com olhares vazios e cheios de terror, incapazes de contar o que viram. E você tem certeza de que está sozinho enquanto lê essa história? Ou a névoa ao redor de sua casa está se tornando mais espessa? Se gostou dessa história, confira as outras aqui no canal e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos mistérios. Quem sabe, a próxima história possa ser sobre você. O asilo de Black Hollow foi construído em 1923, destinado a abrigar pacientes considerados perigosos demais para a sociedade. Localizado no coração de uma floresta úmida e sombria, o prédio era uma estrutura de tijolos escuros, com janelas quebradas e portas que rangiam com o menor sopro de vento. Diziam que, mesmo após o fechamento oficial em 1987, gritos ainda podiam ser ouvidos à noite, ecoando entre as paredes descascadas. Os protagonistas dessa história, Lucas, Mariana, Igor e Sofia, eram amigos apaixonados por explorar locais abandonados. Eles tinham um canal dedicado a filmagens de aventuras extremas, buscando o desconhecido para conquistar visualizações. Black Hollow parecia o local perfeito, misterioso, abandonado e carregado de histórias sinistras. Eles chegaram ao local ao entardecer. O céu tingido de vermelho sangue enquanto o sol desaparecia atrás das árvores. O ar estava denso e um cheiro metálico e azedo pairava no ambiente, como se o próprio prédio estivesse apodrecendo. O portão enferrujado rangeu ao ser empurrado, um som que parecia um aviso, mas eles estavam mais empolgados do que cautelosos. Dentro do asilo, o ambiente era ainda mais opressor. Corredores longos, iluminados apenas pelas lanternas fracas, revelavam paredes rabiscadas com símbolos estranhos e frases desconexas, como se pacientes tivessem deixado seus últimos pensamentos gravados ali. Ele observa: nunca fuja da escuridão. O vazio tem olhos. Eram algumas das inscrições que encontraram. Enquanto exploravam, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas que estavam abertas se fechavam sozinhas. Sons de passos ecoavam nos corredores, mas não havia ninguém lá. Lucas,
que gravava tudo, começou a notar sombras se movendo ao fundo dos vídeos, mesmo quando estavam sozinhos. As luzes das lanternas piscavam de forma errática e um frio inexplicável atravessava o ar, mesmo em pleno verão. Mariana encontrou um antigo prontuário médico coberto de mofo. O documento mencionava um paciente sem nome, identificado apenas como número 13, internado por comportamento violento e episódios de alucinação extrema. O prontuário terminava abruptamente com uma anotação em letras trêmulas: "Ele não é humano." O grupo riu nervosamente, achando que poderia ser apenas parte da lenda local. Eles estavam errados. Foi no porão que tudo mudou. O local era uma câmara de concreto escuro, com celas enferrujadas e correntes presas às paredes. O ar estava mais frio, quase irrespirável, e um cheiro insuportável de carne podre impregnava o ambiente. Quando Igor apontou a lanterna para o fundo do corredor, algo refletiu o feixe de luz, 2 olhos brilhantes e inumanos, observando em silêncio. A criatura avançou. Não era um homem, mas algo deformado, com membros desproporcionais, pele pálida esticada sob ossos finos e garras negras como carvão. Seu rosto parecia uma máscara vazia, sem traços humanos. O grupo entrou em pânico, correndo por corredores que pareciam se esticar infinitamente. Portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas, como se o prédio estivesse vivo, conspirando contra eles. Um a um, eles desapareceram. Gritos ecoavam pelos corredores, mas nunca vinham do mesmo lugar. A criatura caçava suas presas com uma paciência cruel, arrastando suas vítimas para a escuridão. Lucas foi o último. Sua câmera continuou gravando enquanto ele se escondia em um armário velho, respirando com dificuldade, tentando não fazer barulho. O vídeo termina abruptamente quando a porta do armário se abre e um par de olhos injetados de sangue é a última coisa que se vê. Dias depois, uma equipe de busca encontrou o asilo vazio. Nenhum sinal dos amigos, apenas a câmera de Lucas, caída no chão do porão. As autoridades analisaram as filmagens, mas não encontraram explicações para o que viram. O vídeo vazou na internet, e enquanto muitos chamaram de farsa, outros reconheceram o símbolo gravado na parede do porão, um círculo com o olho no centro. Curiosamente, pessoas que assistiram ao vídeo relataram sentir uma presença estranha ao seu redor, como se estivessem sendo observadas. Alguns desapareceram misteriosamente dias depois de ver as imagens. O asilo de Black Hollow permanece abandonado, mas quem se aventura por lá diz que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir sussurros vindos de dentro das paredes. Você ainda acha que o medo é apenas uma ilusão, e se existirem coisas que vivem nas sombras, esperando por um olhar curioso, um passo em falso. O asilo de Black Hollow ainda está lá, esperando por quem quiser desafiar o desconhecido. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente. Você teria coragem de entrar em um lugar assim? E lembre-se, às vezes, o que está abandonado não está realmente vazio. A Floresta Negra fica em uma região remota, cercada por montanhas e trilhas pouco exploradas. A vegetação é densa, com árvores antigas cujos galhos retorcidos parecem mãos estendidas em busca de algo ou de alguém. O silêncio ali é desconfortável, interrompido apenas por sons que não se assemelham a nenhum animal conhecido. Moradores das vilas próximas evitam falar sobre o lugar. Eles chamam o que vive lá de o Guardião Asterisco. Os protagonistas dessa história são 5 amigos: Rafael, Lívia, Bruno, Clara e Gustavo. Eles eram apaixonados por acampamentos radicais e exploravam trilhas desconhecidas para registrar suas aventuras em vídeos. Rafael, o líder do grupo, ouviu falar da Floresta Negra através de um fórum na internet. O desafio parecia perfeito. Eles queriam uma experiência única. Eles conseguiram muito mais do que isso. No início, tudo parecia normal.
Eles chegaram ao local pela manhã, com mochilas carregadas e câmeras prontas para registrar cada momento. O ar estava fresco, mas havia um cheiro estranho, quase metálico, difícil de identificar. Conforme avançavam, o clima começou a mudar. O céu ficou mais escuro, embora não houvesse nuvens. A floresta parecia engolir a luz, e o calor do sol desapareceu. No primeiro dia, tudo correu relativamente bem. Eles montaram acampamento perto de um rio raso e começaram a explorar a área. Mas, ao anoitecer, as coisas começaram a mudar. Sons estranhos ecoavam entre as árvores. Não eram animais comuns. Passos podiam ser ouvidos, mas não havia ninguém à vista. Lívia jurou ter visto uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores, mas o grupo riu, atribuindo isso ao cansaço. Na segunda noite, o clima ficou mais tenso. As fogueiras pareciam não iluminar o suficiente, e o frio era intenso, apesar da estação quente. Rafael acordou no meio da madrugada ouvindo sussurros. Ele acendeu sua lanterna e viu marcas estranhas ao redor da barraca, como se garras tivessem arranhado o chão. Eles começaram a encontrar símbolos esculpidos em troncos de árvores, símbolos que ninguém reconhecia. O medo crescia a cada passo. O GPS parou de funcionar, e eles perceberam que estavam perdidos. Mas o pior ainda estava por vir. Na terceira noite, o terror se revelou. Enquanto caminhavam em busca de uma trilha para sair dali, ouviram um grito. Não um grito humano, algo distorcido, gutural, que reverberava pelos ossos. Eles correram, mas Gustavo foi o primeiro a desaparecer. Um segundo de distração e ele simplesmente não estava mais lá. Os gritos dele ecoaram, seguidos por um silêncio aterrador. O grupo restante correu desesperado, mas parecia que a floresta mudava à medida que avançavam. Árvores surgiam onde não havia nada antes, e o terreno parecia se repetir, como se estivessem presos em um ciclo. Então eles o viram, uma criatura gigantesca, com olhos que brilhavam em um tom âmbar, penetrantes como facas. Sua pele era escura e áspera, coberta por musgo e galhos, como se fosse parte da própria floresta. Seus membros eram longos e desproporcionais, com garras afiadas que refletiam a pouca luz existente. Ele não corria, apenas caminhava, confiante, porque sabia que não havia como escapar. Bruno tentou enfrentá-lo com um pedaço de madeira, mas foi inútil. A criatura o derrubou com facilidade, e o som dos ossos quebrando ecoou, misturado aos gritos de desespero. Rafael, Clara e Lívia correram, mas a floresta parecia estar viva, conspirando com o monstro. Raízes surgiam para agarrar seus pés, galhos bloqueavam o caminho. Rafael foi o próximo. Um golpe rápido, e ele desapareceu na escuridão. Clara e Lívia conseguiram se esconder, presas entre raízes, tremendo de medo. O som dos passos da criatura se afastou, mas o terror continuava. Quando o sol finalmente nasceu, Lívia estava sozinha. Clara também havia desaparecido. Ela saiu cambaleando da floresta, coberta de arranhões, suja e em estado de choque. Foi encontrada por um grupo de caçadores, incapaz de dizer o que havia acontecido. O olhar dela estava vazio, perdida em algum lugar entre o medo e a loucura. Ela nunca mais falou sobre o que viu. O vídeo gravado por Rafael foi encontrado, mas as imagens estavam distorcidas, cheias de estática. Em alguns quadros, era possível ver olhos brilhantes observando de longe e uma silhueta que parecia se mover entre as árvores, mesmo quando ninguém estava por perto. A asterisco Floresta Negra asterisco continua lá, silenciosa e ameaçadora. Asterisco Guardião asterisco ainda está esperando por aqueles tolos o suficiente para desafiar seu território. Agora me diga, você teria coragem de entrar em um lugar assim? O que faria se estivesse perdido em uma floresta onde o próprio ambiente conspira contra você? Deixe seu comentário e conte o que faria em uma situação dessas. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos assustadores. E lembre-se,
Algumas florestas não querem ser exploradas, e quem insiste em entrar pode nunca mais encontrar o caminho de volta. O asterisco Pântano de Marro, o asterisco, fica em uma região isolada, longe da civilização, cercado por uma floresta densa onde a luz do sol mal consegue penetrar. As árvores crescem de forma tortuosa, como se estivessem tentando escapar da própria terra. O cheiro é de podridão e umidade, e a neblina paira constantemente, tornando difícil ver além de alguns metros. O lugar é evitado até mesmo pelos animais. É um silêncio que pressiona os ouvidos, interrompido apenas por ruídos inexplicáveis. O protagonista da nossa história é Dr. Henrique Viana, um biólogo renomado que liderava uma equipe de pesquisadores em busca de novas espécies de plantas e animais. A equipe incluía Lara, uma botânica apaixonada por ecossistemas extremos, Daniel, um especialista em comportamento animal, e Júlia, responsável pela documentação e gravação das descobertas. Eles estavam acostumados a enfrentar desafios, mas o asterisco Pântano de Marro, o asterisco, seria diferente de tudo que já tinham visto. O objetivo era simples: coletar amostras e registrar a biodiversidade da área. No entanto, desde o momento em que pisaram naquele solo encharcado, algo parecia errado. O ar era pesado, o silêncio opressor, e havia uma sensação inexplicável de que estavam sendo observados. Nos primeiros dias, a expedição parecia seguir o planejado. Eles montaram acampamento em uma área relativamente seca e começaram a explorar o entorno. Encontraram plantas de formatos bizarros e criaturas que não constavam em nenhum registro científico. Mas, ao anoitecer, o pântano mostrava sua verdadeira face. Ouvia-se um som estranho vindo da água, um lamento baixo, como se o próprio pântano estivesse chorando. Daniel tentou gravar, mas o som nunca aparecia nas fitas. Então começaram os desaparecimentos. Pequenas coisas no início, equipamento sumindo, rastros na lama que não pertenciam a nenhum membro da equipe. Na terceira noite, Lara acordou gritando. Ela jurava ter visto uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes, observando-a da beira da água. Henrique e Daniel vasculharam a área, mas não encontraram nada. Apenas marcas de garras profundas na lama, longe demais para serem de qualquer animal conhecido. O medo começou a crescer. Júlia encontrou símbolos estranhos entalhados em árvores próximas ao acampamento, símbolos que pareciam antigos, mas estavam frescos, como se alguém ou algo os tivesse feito recentemente. A tensão entre o grupo aumentava. O pântano parecia vivo, pulsante, e sua presença invisível era sufocante. Na quarta noite, o horror atingiu seu ápice. Durante uma tempestade violenta, Daniel desapareceu. Seus gritos ecoaram na escuridão, seguidos por um silêncio abrupto. Quando Henrique e as duas mulheres o encontraram, ele estava parcialmente submerso na lama, olhos arregalados, a expressão congelada em puro terror. Não havia sinais de luta, mas marcas de garras profundas cobriam seu corpo. Desesperados, decidiram abandonar o acampamento ao amanhecer. Mas o pântano não os deixou partir. A neblina estava mais densa e o terreno parecia ter mudado, como se o próprio ambiente estivesse manipulando seus caminhos. Eles andaram em círculos por horas, até que encontraram o acampamento de novo, mesmo tendo caminhado em linha reta. Foi então que o viram. A criatura, alta, esquelética, com pele acinzentada e úmida, coberta de musgo e lodo. Seus olhos eram orbes brancos e brilhantes, sem pupilas, refletindo uma luz que não existia ali. Sua boca não tinha lábios, apenas uma fenda que se abria de forma antinatural, emitindo o mesmo lamento que eles ouviam todas as noites. Ela se movia de forma errática, como se não seguisse as leis da física. Eles correram, mas a criatura parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lara foi a próxima. A criatura alcançou em segundos, e o som de seus ossos quebrando ecoou como um estalo sinistro pela floresta. Henrique e Júlia conseguiram se esconder entre raízes e lama, tremendo de medo.
O lamento continuava, mais perto, mais alto. Era como se o pântano estivesse gritando com eles. Quando o sol finalmente nasceu, Henrique estava sozinho. Júlia havia sumido, sem rastros. Ele saiu do pântano, cambaleando, sujo de lama e sangue, com o olhar vazio. Foi encontrado por um grupo de resgate dias depois, incapaz de explicar o que aconteceu. Ele só repetia uma frase: asterisco, ela está chorando, o pântano está chorando. Asterisco. O corpo de Daniel foi o único recuperado. O restante da equipe nunca foi encontrado. O pântano parecia ter os engolido, como se nunca tivessem existido. As gravações de Júlia estavam danificadas, mas em uma delas, por alguns segundos, é possível ver a criatura ao fundo, observando em silêncio, com aqueles olhos brancos e vazios. O asterisco pântano de Marro, o asterisco permanece intocado. Dizem que, se você ouvir atentamente durante a noite, poderá escutar o lamento da criatura, ou talvez o choro daqueles que nunca conseguiram sair de lá. E você teria coragem de explorar um lugar assim? O que faria se estivesse preso em um pântano onde a própria natureza quer que você desapareça? Deixe seu comentário dizendo o que faria em uma situação dessas. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e confira outras histórias assustadoras que vão te deixar sem dormir. E lembre-se, alguns lugares não querem ser descobertos e fazem de tudo para manter seus segredos enterrados. A Floresta Silenciosa fica em uma região remota, cercada por lendas locais que alertam sobre desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. Nenhuma trilha oficial atravessa suas densas árvores, e as bússolas simplesmente param de funcionar assim que você cruza a linha invisível que separa o mundo comum daquele território esquecido. Nosso protagonista é André, um documentarista especializado em explorar lugares inóspitos e registrar fenômenos paranormais. Obcecado por mistérios, ele montou uma pequena equipe: Luana, uma fotógrafa talentosa, Gustavo, o guia experiente que conhecia cada canto da região, e Rafael, o técnico de som que acreditava em absolutamente tudo, até mesmo nas lendas mais absurdas. O objetivo era simples: filmar um documentário sobre a floresta e descobrir se as histórias eram apenas superstição ou se havia algo mais. Eles estavam preparados para enfrentar a natureza, mas não estavam prontos para o que estava à espreita entre as árvores. Logo ao adentrar a floresta, a equipe percebeu que havia algo errado. O silêncio era absoluto. Não havia o som de insetos, aves, nem mesmo o vento balançando as folhas. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, e uma sensação constante de estar sendo observado acompanhava cada passo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de um tronco de árvore com marcas estranhas, símbolos entalhados profundamente, quase como se a própria madeira estivesse tentando expulsar algum tipo de energia. Gustavo, o guia, ficou nervoso, dizendo que nunca tinha visto nada parecido, apesar de conhecer a floresta há anos. Na primeira noite, enquanto acampavam, Rafael acordou suando frio. Ele jurava ter ouvido sussurros vindos da escuridão, embora nenhum dos equipamentos de gravação captasse qualquer som. As árvores pareciam mais próximas do que no dia anterior, como se estivessem se movendo sutilmente. No dia seguinte, encontraram algo ainda mais perturbador. Uma clareira onde o chão estava queimado em um círculo perfeito, com cinzas ainda frescas, apesar de não haver sinais de fogo recente. No centro, uma pilha de ossos, humanos e de animais, organizados de forma ritualística. O pânico começou a se instalar no grupo. Gustavo queria voltar, mas André insistiu em continuar, determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Na terceira noite, o terror atingiu seu ápice. O grupo foi acordado por gritos, o som de Gustavo sendo arrastado para a escuridão. Quando correram para tentar salvá-lo, encontraram apenas sua mochila rasgada e rastros estranhos no chão, como garras arranhando a terra. Desesperados, André,
Luana e Rafael tentaram fugir, mas perceberam que estavam presos em um ciclo. Não importa para onde corressem, sempre voltavam para o mesmo ponto, a clareira dos ossos. Foi então que Asterisco apareceu. Uma criatura colossal, com uma forma distorcida entre o humano e o animal, coberta por uma pele acinzentada que parecia se fundir com a floresta. Seus olhos brilhavam em vermelho, mas não refletiam luz. Eles pareciam gerar a própria escuridão. Os braços eram longos demais, terminando em garras afiadas que arranhavam o chão enquanto caminhava em silêncio absoluto. Não havia sons de passos, nem o farfalhar das folhas, apenas o bater acelerado dos corações apavorados. Rafael tentou correr, mas foi alcançado em segundos. O grito dele ecoou brevemente antes de ser interrompido por um estalo horrível. Luana e André se esconderam entre as árvores, ofegantes, mas a criatura parecia sentir o medo deles, movendo-se sem esforço entre as sombras. Quando o sol finalmente começou a nascer, a criatura desapareceu, como se nunca tivesse existido. Luana e André, traumatizados e exaustos, conseguiram sair da floresta, seguindo o som distante de um rio. Eles foram encontrados dias depois por uma equipe de resgate, desidratados e em choque. Luana nunca mais falou sobre o que aconteceu. André tentou contar sua história, mas ninguém acreditou. O material gravado estava corrompido, exceto por um único vídeo. Uma filmagem tremida da criatura parada na clareira, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo observada. André passou o resto da vida obcecado, tentando provar que o que viu era real. Ele acabou desaparecendo anos depois, na mesma floresta onde tudo começou. Dizem que, se você entrar na Floresta Silenciosa ainda pode ouvir ecos do que aconteceu. Sussurros vindos das árvores, o som de passos que não são seus e, se tiver azar, pode acabar encontrando o guardião da floresta, que protege seu território da única maneira que conhece, eliminando intrusos. E você, teria coragem de entrar em uma floresta onde até o silêncio parece querer te engolir? O que faria se soubesse que algo está te observando, mesmo quando você não consegue ver? Leonardo era um sonoplasta dedicado, apaixonado por capturar sons naturais para documentários. Seu objetivo era simples: gravar o som puro da natureza, sem interferências humanas. Quando ouviu falar de uma floresta isolada, conhecida como Mata dos Esquecidos ele viu uma oportunidade perfeita. A Mata dos Esquecidos era um lugar que não aparecia nos mapas mais recentes. Rodeada por histórias de desaparecimentos e lendas locais, era evitada até mesmo por caçadores e moradores da região. Diziam que as árvores ali estavam mortas, mas nunca caíam. Eram esqueletos de madeira que resistiam ao tempo, de pé, como guardiãs silenciosas de algo antigo e desconhecido. Leonardo, cético quanto às superstições, embarcou sozinho nessa expedição, levando apenas seu equipamento de gravação, uma barraca e a confiança de que o único som que encontraria seria o do vento entre as árvores. Ele estava terrivelmente enganado. O primeiro dia foi tranquilo. Leonardo montou acampamento no coração da floresta e começou suas gravações. O ambiente era estranhamente quieto, mas ele atribuía isso à falta de vida animal na área. No entanto, ao revisar as primeiras gravações, percebeu algo estranho. Sussurros quase inaudíveis, camuflados pelo som do vento. Curioso, decidiu investigar. Caminhou mais fundo na mata, seguindo a direção de onde o som parecia mais forte. As árvores estavam retorcidas de formas bizarras, como se tivessem congelado em um último suspiro de dor. Suas cascas rachadas pareciam formar rostos distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos. Na segunda noite, os sussurros ficaram mais claros. Eles pareciam chamá-lo pelo nome. Leonardo! O som vinha de todas as direções, mas quando ele acendia a lanterna, não havia nada, apenas o vazio entre as árvores. No dia seguinte, encontrou algo ainda mais perturbador.
uma clareira com um círculo de árvores queimadas. No centro, havia um gravador antigo, parcialmente enterrado no solo. Quando Leonardo ligou, ouviu uma gravação antiga. Uma voz tremula dizendo: "Eles estão nas árvores, eles asterisco são asterisco as árvores." O medo começou a se infiltrar, mas ele não podia mais sair. Na terceira noite, o terror tomou forma. Os sussurros se transformaram em vozes claras, gritando seu nome. Leonardo, apavorado, tentou fugir, mas percebeu que estava preso. Não importava para onde corresse, sempre retornava ao mesmo ponto, o círculo de árvores queimadas. Foi quando viu asterisco eles asterisco. As árvores começaram a se mover de forma antinatural. Suas raízes se arrastavam pelo chão como dedos esqueléticos. Dos troncos rachados, formas humanoides emergiam, distorcidas e cobertas de casca de árvore. Seus rostos não tinham olhos, apenas bocas abertas que sussurravam sem parar. Leonardo tentou correr, mas as raízes se enroscaram em suas pernas, puxando para o chão. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo coro de sussurros. Enquanto era arrastado para o centro da clareira, sentiu as vozes entrarem em sua mente, esmagando sua sanidade. O último som que gravou foi seu próprio grito, interrompido abruptamente por um silêncio absoluto. Meses depois, uma equipe de resgate encontrou o acampamento de Leonardo abandonado. O gravador ainda estava lá, com a última gravação intacta. Quando reproduzido, além do grito final, havia um sussurro claro, como se fosse uma mensagem para quem estivesse ouvindo. "Agora você também nos escutou." O equipamento foi arquivado, considerado apenas mais uma evidência de uma expedição mal sucedida. Mas há quem diga que, se você ouvir a gravação original com atenção, poderá ouvir o próprio nome sendo sussurrado. E talvez, se ouvir por tempo suficiente, você nunca mais consiga se livrar dessas vozes. E você, já parou para ouvir o som da floresta quando tudo está em silêncio? Talvez o que você ache que é o vento não seja o que parece. Talvez sejam vozes tentando chamar você. O grupo era composto por 4 amigos de infância: Daniel, Luísa, Marcos e Sofia. A aventura era o que mais os unia, especialmente explorar lugares abandonados e inexplorados. Foi assim que, durante uma viagem para o interior, ouviram falar da Asterisco Trilha Esquecida Asterisco, um antigo caminho usado por madeireiros, agora engolido pela floresta. A população local evitava o assunto, sempre mudando de conversa quando a trilha era mencionada. Alguns diziam que era amaldiçoada, outros afirmavam que ninguém que entrava ali saía o mesmo. Mas, para os amigos, isso só tornava o lugar ainda mais interessante. No amanhecer de um sábado nublado, com mochilas nas costas e lanternas em mãos, eles se embrenharam na trilha. O ar parecia mais denso, o silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som abafado de seus próprios passos. Eles pensavam estar explorando um lugar esquecido. Mal sabiam que algo os observava desde o momento em que atravessaram a entrada. No início, tudo parecia normal. Árvores altas, folhas secas cobrindo o chão e um vento frio que parecia sussurrar entre os galhos. Mas, conforme avançavam, começaram a perceber coisas estranhas. Marcas de garras em árvores, pedras empilhadas em formas que não pareciam naturais. E o mais inquietante, pegadas que não pertenciam a nenhum deles, aparecendo e desaparecendo misteriosamente na terra úmida. Sofia foi a primeira a sentir algo errado. Ela dizia ouvir sussurros baixos, quase imperceptíveis, vindos de todas as direções. Daniel, tentando manter o grupo calmo, disse que era apenas o vento. Mas, quando Luísa encontrou uma corda velha pendurada em um galho, com o que parecia ser manchas escuras ressecadas, o clima de descontração se dissolveu por completo. O verdadeiro terror começou ao anoitecer. Suas lanternas começaram a falhar, mesmo com pilhas novas. Os sussurros ficaram mais altos e agora todos podiam ouvi-los. Uma sensação de estar sendo observados acompanhava a cada passo. Eles decidiram voltar,
mas descobriram que a trilha simplesmente não estava mais lá. Era como se a floresta tivesse se fechado atrás deles. No meio da escuridão, eles avistaram luzes fracas entre as árvores. Aliviados, pensaram ser algum tipo de acampamento ou outros exploradores. Mas, ao se aproximarem, perceberam que as luzes vinham de lanternas antigas, seguradas por figuras que pareciam humanas, mas não eram. As criaturas tinham corpos alongados, pele acinzentada e olhos brilhantes, sem pupilas. Seus movimentos eram rígidos, como se estivessem sendo puxados por fios invisíveis. Eles não falavam, apenas emitiam um som baixo e contínuo, semelhante a um zumbido abafado. O grupo correu em pânico, mas o labirinto da floresta parecia infinito. Marcos foi o primeiro a desaparecer. Ele simplesmente sumiu enquanto corria, como se tivesse sido puxado para fora da realidade. O desespero tomou conta dos outros. Daniel gritava pelo amigo, mas sua voz parecia desaparecer antes mesmo de ecoar. Luísa caiu e quando Daniel tentou ajudá-la, uma das criaturas se aproximou, seus dedos longos se enrolando ao redor dela, puxando-a para a escuridão. O último que restou foi Daniel, que correu até não ter mais forças, até cair exausto perto de uma árvore retorcida, onde perdeu a consciência. Daniel acordou ao amanhecer, sozinho. Não havia sinal de seus amigos ou das criaturas. O sol filtrava timidamente entre as árvores, e a trilha, misteriosamente, estava ali novamente, como se nunca tivesse desaparecido. Ele caminhou em silêncio até encontrar o carro do grupo, ainda estacionado à beira da estrada. Ninguém acreditou na história dele. As buscas oficiais nunca encontraram vestígios de Luísa, Marcos ou Sofia. Anos depois, Daniel ainda sonhava com os sussurros da floresta. Ele nunca mais voltou àquele lugar. Porém, em uma manhã silenciosa, ele encontrou uma coisa em sua varanda, uma lanterna antiga, idêntica à que Luísa usava naquele dia, ainda acesa. Às vezes, o que chamamos de lenda urbana é apenas a verdade escondida atrás de palavras mais confortáveis. E você, já se aventurou em um lugar onde teve a sensação de estar sendo observado? Se essa história te prendeu até o final, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você levaria para uma trilha, só para garantir que você não estaria sozinho caso algo começasse a sussurrar seu nome. Era uma tarde chuvosa quando um jovem jornalista chamado Henrique recebeu uma sugestão inusitada de um colega de profissão. A proposta era simples, mas arrepiava só de ouvir. Escrever uma matéria sobre um hospício abandonado nas montanhas, um local conhecido apenas por aqueles que vivem nas redondezas. O hospício de Saint Clare, fechado há décadas, tinha sido o centro de várias histórias macabras envolvendo tratamentos cruéis e desaparecimentos misteriosos. Com a curiosidade aguçada e a ambição de fazer a matéria mais impactante de sua carreira, Henrique não pensou duas vezes. Ele arrumou sua câmera, pegou seu caderno e seguiu viagem até as montanhas. Quando chegou ao hospício, o cenário era desolador. O prédio de 3 andares parecia engolido pela vegetação, com as janelas quebradas e as portas enferrujadas. A sensação de abandono era palpável, mas o que mais o incomodava era o silêncio. Um silêncio estranho e opressor, como se algo estivesse esperando por ele. Henrique começou a explorar o prédio, imerso em sua tarefa de capturar imagens e anotar tudo para seu artigo. As paredes, embora cobertas de musgo e sujeira, ainda exibiam marcas de tinta que lembravam os dias de opulência do hospital. Mas, à medida que se aprofundava, os sons começaram a mudar. O som da chuva lá fora se misturava com estalos e murmúrios baixos, como se o próprio hospício estivesse vivo. Em um dos quartos, Henrique encontrou um velho caderno de anotações. As páginas estavam amareladas e quase ilegíveis, mas o suficiente para perceber que, nos últimos anos de funcionamento do hospital, experimentos brutais eram realizados. Os pacientes eram tratados como cobaias, e muitos deles nunca foram vistos novamente.
Um nome chamava a atenção de Henrique, o guardião. Era mencionado constantemente, como se fosse uma figura temida dentro da instituição. Henrique começou a se sentir desconfortável. Ele sentia uma presença, uma sombra que se movia ao seu redor, mas não conseguia identificar de onde vinha. Quando ele entrou na ala de internação, o cheiro de mofo e decomposição se misturou com o de algo mais, algo metálico. Gritos abafados ecoavam das paredes, mas quando ele se aproximava, tudo se silenciava. Foi então que ele viu uma porta entreaberta, com a luz fraca de sua lanterna iluminando um vulto de uma figura alta e esquelética, de olhos vermelhos. Henrique tentou correr, mas seus pés não se moviam. Ele sentiu uma força invisível o puxando para dentro daquela ala sombria. A presença do guardião do hospício se revelou em toda a sua monstruosidade. Henrique, paralisado de medo, viu a criatura se aproximando lentamente, com movimentos de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Seus olhos vermelhos brilhavam com um ódio ancestral, e seu corpo parecia formar sombras que distorciam a realidade ao redor dele. A criatura falou, sua voz rouca e cheia de ecos. Você não deveria ter vindo, jornalista. Agora, você é um de nós. Henrique tentou gritar, mas sua garganta estava seca. O ar em volta dele ficou espesso e quente, e ele sentiu suas forças se esvaindo. O guardião, uma figura que combinava o terror de um espectro com a fúria de um monstro, começou a se aproximar com a intenção de capturá-lo. Henrique, em um último esforço, olhou para trás e viu que as portas e janelas, antes abertas, agora estavam fechadas e trancadas, como se o hospício tivesse engolido toda a sua esperança de escape. Ele estava preso, e as visões dos antigos pacientes do hospício começaram a se materializar ao seu redor. Seres distorcidos e fantasmagóricos, com rostos retorcidos pela dor, se arrastavam em direção a ele. Todos haviam sido vítimas daquelas paredes, e agora ele era mais uma vítima. Henrique acordou no dia seguinte, em um dos leitos de internação, sem saber como tinha ido parar ali. Sua câmera estava ao seu lado, intacta, mas quando olhou para o visor, viu algo que o fez tremer de terror. Uma foto sua, dormindo no leito, com o guardião parado ao lado dele, olhando fixamente para a lente. Quando ele finalmente conseguiu se levantar, a porta do quarto estava aberta e a chuva havia cessado. Ele correu para a saída, mas, ao passar pelo corredor principal, se deparou com um grupo de enfermeiros. Mas esses enfermeiros não estavam mais vivos. Seus rostos estavam distorcidos, com marcas de sofrimento profundo, e eles olhavam para Henrique como se o estivessem esperando. Em pânico, ele correu para fora, mas o hospício parecia se estender infinitamente. Cada vez que ele tentava fugir, mais paredes surgiam, mais corredores se alongavam. Ele estava preso naquele lugar e nunca mais sairia. Algumas histórias são mais do que lendas urbanas. O hospício de Saint Clare pode parecer um vestígio do passado, mas, para aqueles que ousam entrar, o passado nunca desaparece. O que aconteceria se você entrasse lá? O que aconteceria se você olhasse para o guardião nos olhos? Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. Compartilhe com seus amigos e nos diga: você teria coragem de visitar o hospício de Saint Clare? O jornalista Daniel Torres, conhecido por seu trabalho investigativo e suas matérias sobre mistérios sobrenaturais, recebeu um convite inesperado. A informação que ele recebeu sobre o Hospital de Valência era diferente de tudo o que ele já havia escrito. Aqueles que tentaram investigar o local sempre desapareciam ou, pior ainda, voltavam completamente transformados. Suas histórias não faziam sentido, mas uma coisa era clara: algo de muito sinistro estava acontecendo por trás das paredes daquele hospital. Daniel, movido pela ambição de desvendar esse mistério, decidiu investigar o local por conta própria. Armado com sua câmera e seu caderno,
Ele se dirigiu até o hospital abandonado, sem saber que essa decisão mudaria sua vida para sempre. O hospital estava em completo estado de abandono. A estrutura de concreto rachada parecia ter sido deixada para apodrecer lentamente, como se o próprio lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. O vento uivava entre as árvores que cercavam o local, criando uma atmosfera de solidão e desolação. Daniel entrou sem hesitar, confiando que sua experiência como jornalista o manteria seguro. Mas, ao pisar no chão do hospital, ele sentiu algo estranho no ar, como se uma presença invisível estivesse observando cada um de seus passos. ###3. Desenvolvimento, aumento do suspense gradualmente. ***. Conforme Daniel avançava pelo hospital, o clima ficava mais pesado. As portas enferrujadas rangiam a cada passo e o cheiro de mofo e decomposição invadia suas narinas. Ele começou a explorar as antigas salas de atendimento, os corredores longos e escuros. Cada clique da sua câmera parecia ecoar pelo hospital, mas em algum momento ele começou a ouvir outro som. Sussurros baixíssimos, quase inaudíveis, como se o vento estivesse levando as vozes dos mortos. Intrigado, Daniel seguiu os sussurros até uma sala isolada no fundo do hospital. Quando entrou, a temperatura do ambiente parecia ter caído drasticamente. O ar estava denso e a sensação de opressão aumentava a cada segundo. Na parede, uma inscrição antiga estava visível, mas difícil de ler. Apenas uma palavra estava legível: morte. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, Daniel decidiu continuar. À medida que ele investigava mais profundamente, ele encontrou registros antigos. Eles falavam de tratamentos experimentais, de pacientes que nunca saíram daquele lugar e de médicos que desapareceram sem deixar vestígios. Mas havia mais. Alguém ou algo estava por trás dessas experiências. Algo que não deveria ter sido acordado. Daniel estava prestes a abandonar o local, convencido de que havia encontrado mais um hospital abandonado comum, quando o som de uma porta se fechando à distância fez com que ele se virasse abruptamente. O ambiente estava silencioso novamente, mas algo em seu interior dizia que ele não estava mais sozinho. Ele tentou sair pela porta principal, mas foi impedido. As portas estavam trancadas, as janelas seladas, como se o hospital tivesse se fechado sobre ele. A temperatura no local subiu de forma repentina, e uma força invisível parecia empurrá-lo para o centro do hospital. Ele ouviu uma risada baixa e grave vindo de algum lugar nas sombras. Foi então que ele viu. Uma figura encapuzada surgiu diante dele, com os olhos completamente negros. Ela começou a sussurrar palavras ininteligíveis, e Daniel sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se a própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele caiu de joelhos, sentindo o ar se tornar mais denso e pesado. A figura se aproximou lentamente, os sussurros se tornando mais altos e mais ameaçadores. "Você não deveria ter vindo", disse a figura, a voz arrastada e fria. "Agora, você nunca mais sairá." Com o último esforço, Daniel conseguiu se levantar e correu pelo hospital, mas os corredores pareciam nunca ter fim. Cada vez que ele se virava, a figura estava mais próxima. O som dos sussurros crescia, ecoando por todo o hospital. Era como se os mortos estivessem tentando puxá-lo para a escuridão. Após o que pareceu uma eternidade, Daniel finalmente chegou à saída. Ele estendeu a mão para a porta, mas ela se fechou sozinha, deixando-o preso. A risada da figura se espalhou pelo hospital, como se ele estivesse sendo observado por olhos invisíveis. No momento em que Daniel estava prestes a sucumbir ao desespero, ele ouviu uma última coisa: a morte nunca sai daqui. Ela é parte do hospital. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ele se sentia puxado para a escuridão. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o hospital de Valência estava mais vazio do que nunca. Mas, em uma das fotos que Daniel tirou em sua câmera, ele apareceu novamente, não mais em carne e osso, mas na forma de uma sombra, espreitando atrás das paredes de onde nunca mais sairia.
Alguns lugares não deveriam ser explorados. O Hospital de Valência é um desses. O que aconteceu com Daniel? O que realmente assombra os corredores desse lugar? A resposta está perdida entre os sussurros da morte que continuam ecoando, esperando por mais vítimas. Em uma pequena cidade do interior, havia um hospital conhecido por sua estrutura imponente e por ser um centro de referência em cuidados médicos. O Hospital de Valência, no entanto, sempre foi rodeado de mistérios e histórias macabras. Há muito tempo, os pacientes começaram a relatar avistamentos estranhos, figuras sombrias nos corredores, médicos que pareciam aparecer do nada e uma sensação constante de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Amanda, uma jovem investigadora que sempre foi fascinada por mistérios sobrenaturais, decidiu investigar o Hospital de Valência. Ela não acreditava em fantasmas ou lendas urbanas, mas sabia que o hospital carregava algo misterioso. Um dia, após uma longa pesquisa, ela encontrou registros antigos mencionando um médico chamado Dr. Augustin. Ele era reverenciado pelos pacientes, mas, aos poucos, uma série de mortes inexplicáveis começou a ocorrer no hospital. As vítimas pareciam todas ter sido tratadas pelo mesmo médico. Decidida a descobrir a verdade, Amanda entrou no hospital desativado, armada apenas com uma câmera e seu caderno de anotações. Mas, ao chegar, uma sensação de desconforto imediatamente a envolveu. O lugar estava vazio, mas ela podia sentir a presença de algo ou alguém. O relógio na parede parou de repente e Amanda teve a sensação de que o tempo no hospital estava preso em algum lugar distante. Amanda começou a explorar os antigos andares do hospital. O edifício estava em ruínas, com paredes rachadas e portas quebradas. Mas havia algo mais. Os corredores estavam estranhamente limpos, como se fossem frequentemente limpos, mesmo depois de tanto tempo fechado. Ao passar por uma sala de emergência, Amanda encontrou uma prateleira com arquivos antigos. Ao abrir um deles, uma série de fotos chamou sua atenção. Nas imagens, estava o Dr. Augustin, um homem de aparência séria e olhos penetrantes. O que chamou a atenção de Amanda foi a data das fotos. O médico estava nas imagens, mas em um hospital fechado há mais de 20 anos. Como ele poderia estar ali, nessas fotos, em um hospital desativado? E mais importante, como ele parecia não envelhecer. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de algo como uma respiração pesada. Amanda olhou ao redor, mas não viu ninguém. A sensação de ser observada aumentava a cada passo que ela dava. Ela se dirigiu até a antiga sala de cirurgia e encontrou algo ainda mais estranho. Uma cadeira de rodas velha, encostada no canto, com uma mancha de sangue seco que não parecia ter sido limpo. Sem mais pistas visíveis, Amanda decidiu descer ao andar subterrâneo. Ao chegar, ela percebeu que as luzes estavam piscando de forma estranha. As paredes estavam cobertas por um musgo negro e o ar estava mais denso. Amanda, hesitante, seguiu para o fundo do corredor. Foi aí que ela ouviu passos, mas não havia ninguém ali. Os passos ficaram mais próximos, até que uma figura alta e sombria apareceu à sua frente. O médico, o Dr. Augustin, com seu jaleco branco impecável, mas com os olhos completamente negros. Ele a observou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. E então, ele falou: "Você veio procurar respostas, mas não estava preparada para a verdade." Amanda tentou recuar, mas seus pés não respondiam. Ela estava presa, como se o hospital tivesse suas garras cravadas nela. O Dr. Augustin, com uma expressão fria e vazia, deu um passo à frente. As luzes começaram a falhar completamente, deixando lugar na escuridão. O médico, agora mais próximo, sussurrou: "Você não entende o que esse lugar realmente é." Amanda estava paralisada, tentando entender o que ele queria dizer. Mas, antes que pudesse reagir, uma visão perturbadora se formou diante dela. Os corredores começaram a se distorcer, as paredes se fechando lentamente.
e o som de sussurros abafados começou a tomar conta. As figuras dos antigos pacientes começaram a aparecer ao redor dela, seus olhos vazios fixados nela. Todos os rostos, todos os corpos, pareciam em estado de apodrecimento. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. O médico sorriu. Eles nunca vão embora, ele disse, a voz arrastada. Este hospital é um local de purgação. Eles são os guardiões. Você vai fazer parte deles agora. Amanda se virou e, em um impulso desesperado, correu de volta para a escada. Mas ao virar a esquina, a figura do Dr. Augustin apareceu novamente. Você não pode sair, Amanda. Esse lugar já te possui. Amanda, com lágrimas nos olhos, sentiu seu corpo sendo puxado para trás, como se mãos invisíveis estivessem a segurando. A última coisa que ela viu antes de cair no chão foi o rosto do Dr. Augustin, seus olhos negros e vazios refletindo sua alma sendo tomada. Na manhã seguinte, a equipe de resgate encontrou a câmera de Amanda na entrada do hospital. As imagens gravadas mostravam sua última tentativa de escapar, mas ao final do vídeo, o Dr. Augustin estava à sua frente e a gravação se cortou abruptamente. Não havia mais sinais dela, e ninguém mais jamais conseguiu descobrir seu destino. O hospital de Valência foi novamente fechado, mas seu nome nunca foi esquecido. Há rumores de que, durante a noite, figuras estranhas ainda vagam pelos corredores. E se você se aventurar por lá, a última coisa que verá será o médico, com os olhos vazios, esperando para te levar para o além. Alguns lugares não devem ser visitados. O Hospital de Valência é um deles. O que aconteceu com Amanda e todos aqueles que desapareceram ali, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: enquanto o Dr. Augustin estiver lá, o hospital nunca ficará vazio. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente. Você teria coragem de explorar um lugar como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes.